Qual a diferença entre ansiedade e crise de ansiedade? A ansiedade é muito proveniente de coisas do futuro. Aquele pensamento no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer daqui a um ano, será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que eu vou conseguir aquele relacionamento? Então, esse pensamento no futuro vai gerar uma ansiedade. A ansiedade tem alguns efeitos, até mesmo no físico. Porém, vale a pena a gente ressaltar que existem algumas ferramentas que eu vou fazer muito gosto de poder compartilhar com vocês para que vocês possam entender melhor e conseguir lidar com a sua ansiedade. Qual a diferença? Ansiedade todo mundo tem. É o que eu penso no futuro. É o que realmente gera um pouco de tremor, um pouco de taquicardia, que eu fico às vezes com o pensamento acelerado. Sim, isso tudo vem a ser também sintomas, situações da ansiedade. Mas a ansiedade, ela pode se derivar para uma crise de ansiedade. E a crise de ansiedade é muito diferente pelo seguinte: é um nível totalmente descontrolado, onde você parece até que você vai morrer. Literal, gente. Olha, o negócio é complicado. Eu vou contar aqui pra vocês. Eu já tive crise de ansiedade e não é nada fácil não, hein? É muito delicado, muito complicado, mas vale a pena a gente ressaltar aqui. É justamente o quê? Aquele momento onde você não consegue nem respirar direito às vezes. Onde você, de repente, não sabe o que fazer. Parece que você vai perdendo o ar. Parece que você vai se sentindo sufocado. Parece que alguma coisa vai te preenchendo de fora pra dentro, então vai te abraçando, vai te sufocando, vai te engolindo. É muito ruim. E aí, por que eu tô falando isso? O grande ponto da ansiedade é uma sensação gigantesca também de impotência. Eu não consigo lidar com as situações. Eu não consigo lidar com o que ainda não chegou. Vocês já pararam pra pensar nisso? Como é que você vai trabalhar com alguma coisa que ainda não veio? Como é que você vai trabalhar com uma situação que ainda não aconteceu? Isso toma a nossa energia, isso toma o nosso tempo, isso toma a nossa vida. E muitas das vezes tem pessoas que ficam travadas na questão da ansiedade. É bom de vez em quando a gente parar, pegar um copinho com água, tomar um gole, respira, sente. É tão louco, parece bobagem. Mas o simples fato de tomar água, será que a gente está tão conectado conosco para sentir a água descendo? Às vezes a gente não sente. Por quê? Porque o nosso pensamento está tão acelerado, estou só bebendo água. Daqui a pouco, será que eu bebi? Caraca, eu já comi? E nem sei, rapaz. Porque você tá tão no automático, tão agitado, tão pensando no futuro, tão pensando em coisas que você tem que fazer. Meu Deus, Saulo, você tá falando então que eu não tenho que pensar em nada? Claro que não, gente. Nossas questões, a gente precisa equilibrar quanto que a gente vai dar importância ou não para algumas determinadas questões. Nem tudo demanda tanto esforço e tanta atenção de nós. Quanto mais eu tenho a sensação de impotência, mais isso vai me tirando do eixo. Mais ansioso eu vou ficando. E se eu tô com sensação de impotência, porque eu não vou conseguir concluir alguma coisa, e o resultado vai dar ruim. Então, quais as possibilidades, quais as dores, quais as dificuldades que nós temos quando a gente está nesse estado de ansiedade? Primeiro, a gente fica com um pensamento extremamente acelerado, podendo gerar até mesmo uma certa insônia, uma dificuldade de relaxar. A gente, na verdade, vai ficando cada vez mais tenso. Tem problemas sérios que podem vir a ser causados por conta de falta de relaxamento, por conta de você não conseguir lidar com as suas questões e você fica tenso a todo momento. Mas aí você fica com receio. Receio de ter uma crise ou um ponto de ansiedade fora da curva em público, com receio dos julgamentos. Nossa, o que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa não está bem não, hein? E isso tudo é muito desconfortável, fazendo com que gere um ciclo muito maior, uma bola de neve, porque você fica mais tenso, você fica mais ansioso ainda, mais ansiosa. Isso é muito ruim. Por isso que vale muito a pena a gente pegar até alguns exemplos. Eu atendo muitas pessoas e essas pessoas, em grande parte das vezes, demonstram muita ansiedade. Exemplo, eu tenho muito receio do que as pessoas vão pensar sobre mim. Então, eu acabo me permitindo um relacionamento falido, acabo não pedindo ajuda, acabo tentando sufocar tudo, acabo tentando dar conta de tudo, e isso tudo faz com que a mente não pare. E sem dúvida, gente, é muito ruim, muito ruim. Vocês precisam, então, começar a trazer um pouco mais de leveza, deixar algumas questões. Não dá,
Não dá pra resolver, não dá, deixa pra depois. Ah, mas eu não consigo não, sabe? Não consigo, porque se eu não resolver agora, isso vai ficar me atormentando. O que te atormenta, muitas das vezes, é um senso de autocrítica, por achar que você não pode deixar algo inacabado. E também por receio das críticas dos outros. Caramba, olha só, você não sabe fazer nada direito. Ou então, você deixa tudo incompleto pela metade. Que seja, mas a sua saúde é muito importante. E aí eu pergunto, você que está assistindo, você já teve uma crise de ansiedade? Você conhece alguém que já teve uma crise de ansiedade? Como é que era? Como é que foi? O que passava pela sua mente quando você estava nesse processo? Porque, sinceramente, gente, é muito angustiante. E aqui eu vou falar quando aconteceu comigo. Eu estava com a minha esposa assistindo um seriado que diversos personagens têm crise de ansiedade. E ali a gente acaba se identificando. Eu passei em 2005 uma situação que foi a mais grave da minha vida. Que meu pai e minhas duas irmãs faleceram num acidente automobilístico. E foi um acidente que não tinha jeito. Os três vieram a óbito e foi um momento extremamente marcante na minha vida. O que eu fiz então? Meu Deus do céu, como é que você conseguiu lidar? Primeiro, eu tive que entubar a minha dor para dar conta e auxiliar a minha mãe, que entrou numa depressão profunda. Não estava conseguindo viver. Então o que eu fiz? Fomos morar em Araruama. Por quê? Primeiro porque ela queria sair de tudo que deixava ela mais chorosa, mal, por conta das lembranças. E isso tudo gera ansiedade, muita coisa, porque o pensamento não para. E eu tive que dar conta das minhas questões. Tive que engolir as minhas ansiedades. Tive que engolir as minhas questões para conseguir dar conta e auxiliar a minha mãe. E assim eu fiz. E durante muito tempo, muitos anos, eu não dei vazão para as minhas questões emocionais. E algumas outras eu comecei a tratar justamente com terapia, antes mesmo de pensar em ser terapeuta. Eu passei pelo processo terapêutico e me ajudou muito. E esse episódio começa a falar sobre o pai. Começa a falar sobre a dor de todos os integrantes. Teve uma hora que eu já não estava conseguindo mais prestar atenção. O choro estava vindo com muita intensidade. E aí que veio a minha primeira e única crise de ansiedade na minha vida. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia ajuizar o meu pensamento. Eu comecei a ficar desesperado. Meu Deus do céu! Eu pensei que eu fosse morrer. Minha esposa nem sabia, porque ela estava olhando para a tela. Pensei que eu fosse ter um treco ali. Eu estava ali, ó, quase morrendo do lado dela e tentando sufocar a questão, por conta de não querer agravar uma situação, por conta de N questões. Mas depois, comecei a utilizar algumas ferramentas que porventura existem e podem sim, e te auxiliam, às vezes até te salvam. É muito importante. Chamada de 5, 4, 3, 2, 1. Eu utilizei, gente. Na minha única crise, que não foi fácil, que não foi simples, eu utilizei. Eu sei porque eu vivenciei isso. E funciona. Funciona muito. Porque vai fazer com que você ative o seu neocórtex. Você sai somente da questão do seu cérebro, onde está sentindo a coisa mais imediata. Então, a sua questão vai começando a ficar mais ativada no neocórtex e fazendo com que você esteja mais ativo também com relação à sua razão. 5. Olhe 5 coisas que estão ao seu redor. Olhe, perceba a mochila, porta-retrato, copo com água, chave do meu carro, computador. Com isso, você começa a trazer a razão para o que você tem que vir a fazer. 4 coisas que você consegue encostar. Eu consigo encostar no meu celular, eu consigo encostar no caderno, na ampulheta, que eu tô vendo mesmo, né? Eu tô fazendo para vocês verem. Consigo encostar no computador. 4 coisas. Parece até curioso, parece brincadeira, mas isso vai fazer com que você comece a estar mais no momento presente. Você sinta o ambiente, você sinta onde você está. Então agora, fale sobre 3 cheiros que você sente. Aí você de repente chega e... meu perfume, um incenso, cheiro do caderno. Fale então 2 coisas que você consegue ouvir. Eu tô ouvindo o barulho do ventilador, eu tô ouvindo o barulho do cachorro lá na rua. Fale agora uma coisa que você sente o gosto. Gente, isso foi o que me ajudou muito. E fica aqui essa ferramenta para vocês. Utilizem, ajuda pra caramba. Isso é muito sério. 5, 4, 3, 2, 1.